Bom, agora eu vou falar sobre carboidratos. Carboidratos, o que eles são? Eles são. Sua principal função é proporcionar energia rapidamente ao organismo, pois são de fácil digestão. No entanto, quando essa energia não se gasta, acaba por ser armazenada no organismo na forma de gordura, nas células do tecido adiposo. Alguns carboidratos, tipo, que tem no dia a dia são o pão, a farinha de trigo, farinha de milho, torrada integral, biscoito de maisena. Esses são os mais comuns que você consome no dia a dia. Carboidratos tem dois tipos, é o complexo e o carboidrato simples. A diferença do complexo por simples é que o complexo ele demora mais para ser digerido pelo organismo, tipo, sendo liberado açúcar mais lentamente no sangue. E o simples, ele é absorvido mais rapidamente e ele é transformado em energia. Vantagens e desvantagens em consumir carboidratos. Vantagens: por ser menos dispendioso, de fácil digestão e prontamente digerido na forma de combustível, o carboidrato é a única fonte de energia utilizada pelo cérebro, e com isso é importante para o funcionamento do coração e de todo o sistema nervoso e cumpre a função estrutural de reserva. Desvantagens: possui uma alta taxa energética, liberando 4.000 calorias por grama de carboidrato. São armazenados na forma de glicogênio no fígado e nos músculos. Na corrente sanguínea, permanece na forma de glicose. Pequenas quantidades de carboidratos são suficientes para completar os estoques de glicogênio, ficando o excedente em forma de glicose circulante na corrente sanguínea. Por exemplo, o excesso de glicose na corrente sanguínea representa um grande problema, pois é altamente tóxico. Para resolver esse problema, o organismo lança mão da insulina para fazer a retirada da glicose da corrente sanguínea e levar ela para o fígado, os músculos ou para o tecido adiposo. Além dos carboidratos e proteínas, diversos tipos de gordura fazem parte da nossa alimentação e proporcionam a energia que precisamos para realizar nossas tarefas diárias. As gorduras ou lipídios, bem como as proteínas e carboidratos, fazem parte de um grupo chamado macronutrientes. Elas formam estruturas grandes e por isso precisam ser quebradas em pedaços muito menores para serem devidamente absorvidas pelo organismo. A ingestão das gorduras ocorre no intestino, onde elas dão origem a outras duas substâncias, ácidos A gordura gráficos e insaturada está glicerol, ligada à gordura além de boa e participarem faz de bem à diversos saúde do processos do coração. Isso organismo. pelo fato de As reduzirem gorduras são os maiores fontes de energia para o corpo. triglicerídeos e o colesterol Enquanto 1 sanguíneo, grama de elevando o carboidrato colesterol bom. fornece Deste 4 modo, ela kg, auxilia na 1 redução de grama de placas nos lipídio vasos fornece sanguíneos, 9 e menos placas quilocalorias. resultam, é claro, na diminuição de ocorrência de hipertensão arterial, infarto e derrame cerebral. Elas também são ótimas aliadas na manutenção celular no desenvolvimento cerebral e na resistência ao aquecimento, quando falamos de células. Elas também são divididas em gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas. As poliinsaturadas são bastante ricas em ômega 3 e 6, o que auxilia diretamente na proteção ao coração e também na redução de riscos de doenças inflamatórias de alguns tipos de câncer, como a da próstata. Já as gorduras saturadas e trans são as famosas gorduras ruins. Se consumidas em excesso, elas podem ser responsáveis pelo efeito contrário das gorduras boas. Elas aumentam o nível de colesterol no sangue, podendo levar a quadros de doenças cardiovasculares. Além disso, também pode aumentar o risco de diabetes tipo 2, aquela em que o organismo não produz insulina suficiente para manter um nível de glicose normal. As gorduras trans são, na verdade, óleos vegetais que passam por um processo de hidrogenização para transformar esses óleos líquidos em gorduras sólidas. Esse processo foi criado para melhorar a consistência dos alimentos e também aumentar o tempo de conservação de alguns produtos. Há cerca de 30 anos, quando criadas as gorduras trans, acreditava-se que elas eram mais saudáveis, mas esse mito já caiu por terra. Proteína é um tipo de substância formada a partir de um conjunto de aminoácidos, ligado entre si,
que é ligações denominadas de peptídicas. Em outras palavras, as proteínas são compostas por moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. É preciso destacar que existem apenas 20 tipos de aminoácidos, os quais se ligam de forma variada para originarem diferentes proteínas. Uma rede longa de aminoácidos é chamada de polipeptídeo, sendo que toda proteína é constituída de uma ou mais cadeias desse tipo. Função das proteínas não é sequer um processo biológico do qual as proteínas não participem. Isto porque, além de estarem envolvidas de forma ativa no conjunto de reações químicas, muitas células são compostas por proteínas, sendo assim, são funções das proteínas. Assumir o papel de enzimas, influenciando diretamente a aceleração de uma reação química, movimentar músculos, composição hormonal, composição de anticorpos, coagulação sanguínea e transporte de oxigênio.